Boa noite. Quais os caminhos do amor e do sexo no século XXI? É o que nós vamos tentar descobrir com a nossa entrevistada de hoje. Ela é carioca e foi professora de psicologia no Departamento de Comunicação Social da PUC do Rio de Janeiro. Já assinou colunas no Jornal do Brasil, no Dia e no Jornal da Tarde. Foi colunista de rádios no Rio, Belo Horizonte, Salvador e do canal GNT da Globosat. Foi consultora das revistas Veja, Época e Isto É. E escreveu o best-seller A Cama na Varanda. Depois vieram outras publicações como Na Cabeceira da Cama, Conversas na Varanda, O Sexo no Casamento e Separação, Amor a Três, entre outros. Mais recentemente lançou A Cama na Rede, onde relata pesquisas feitas pela internet sobre a sexualidade do brasileiro. Ela já deu mais de 200 palestras pelo Brasil abordando o tema amor e sexo. Eu recebo hoje, no Márcia Piotr Entrevista, a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Regina, é um prazer enorme ter você aqui hoje. E o seu assunto é um assunto assim que mobiliza as massas, vamos dizer assim, eu né? tô achando ótimo estar aqui, Márcia. Os sonhos e as camas. Mobiliza tudo, né? Mobiliza tudo, né, Regina? Verdade. Agora, Regina, me diz uma coisa. Como é que você, assim, de tantas as pesquisas que a gente vai falar sobre seus livros, pesquisas, tudo, mas eu primeiro queria uma visão sua. O que é o amor no século XXI? Eu acho que o amor e o sexo estão em profunda transformação. Essa transformação começou na década de 60, década de 70, com os movimentos contra a cultura, né? A partir da pílula, e aí mudou a história da humanidade. O que a gente está vivendo um processo dessa transformação toda. Ainda não foi concluído, acho que nós vamos assistir muitas novidades em relação ao amor e sexo. O que importa para mim, que pesquiso, trabalho nessa área, é que claramente aqueles modelos tradicionais de comportamento, eles não estão dando mais respostas satisfatórias. E isso, tem muita gente que fica com medo, porque todo mundo está tão acostumado a ter modelo, né? Você, quando é educado, já te dizem o que é certo, o que é errado. O modelo é uma coisa segura, né? O modelo você diz o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, errado, você se enquadra. O que acontece é que as pessoas sofriam muito. Até um tempo atrás, quem não se enquadrasse no modelo era discriminado socialmente, certo, né? Claro. Então, nós estamos vivendo um momento que esses modelos, como não dão mais respostas satisfatórias, as pessoas estão podendo experimentar novas formas de viver. Agora, isso é ótimo, né? Porque os modelos... Esse é o lado bom, vamos dizer assim. Porque os modelos acontece o seguinte, todo mundo fica igual, todo mundo fica parecido. Então... mas é uma coisa da segurança, eu estou dentro do meio, sim, né? Mas do aí, bolo, você né? sofre, exatamente. Você fica igual a todo mundo, você procura se encaixar, né? Se enquadrar, mas as suas singularidades desaparecem. Nós todos temos singularidades, claro. Mas você tem que casar, tem que ter 3 filhos, comprar uma geladeira frost free, uma televisão de 42 polegadas, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Então, agora, está mudando muito, mas muita gente, apesar de viver insatisfeito, de ter uma vida que não é realmente nada agradável, as pessoas têm medo da mudança. Ainda hoje? Ainda tem, porque o novo assusta, o novo gera insegurança. Então, tem gente que se agarra àqueles modelos com medo do novo. Aliás, o Freud dizia uma coisa que eu acho muito legal. Ele dizia assim, existem 2 formas de buscar felicidade. Ou fugindo do desprazer, eu imagino sempre alguém se encolhendo, é verdade. Ou buscando viver intensamente o prazer. Quer dizer, uma pessoa se defendendo e a outra indo à luta. Exatamente, exatamente. Vivendo o prazer. A maioria ainda tem medo, se retrai, se segura e tal. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, sabe, Márcia? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas podem ousar. Eu acho que o século XXI é um século de grandes mudanças, porque o amor é uma construção social. Então, nós todos fomos educados sobre... Peraí, a gente já está entrando numa outra coisa. Deixa eu perguntar uma coisa antes disso. Sim, você falou sobre a questão da pílula, né? Que essa grande transformação começou através da pílula. Isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Quem fez essa grande transformação, então, na relação homem-mulher?
Foi a mulher. Foi a mudança da mulher que ocasionou a transformação na relação? Olha, foi assim, as mudanças começaram a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da guerra. Tá. Então, com todo aquelas bombas atômicas explodindo, Nagasaki, Hiroshima, ameaça de guerra nuclear, os jovens, pela primeira vez, começaram a questionar os valores dos pais. Isso no final da década de 40, início da década de 50, surgiu o teenager nos Estados Unidos. Eles não queriam mais aquele tipo de vida americana que levou à guerra, levou a tanta destruição. Então, começaram movimentos de contracultura. Primeiro foram os beatniks, né? A geração beat, aqueles caras intelectuais que escreviam, Jack Kerouac, Ginsberg, aquele povo todo. E depois o rock and roll. Isso na década de 50. O rock era uma coisa de rebeldia. Completa contra rebeldia. A repressão, completa. Claro. As manchetes de jornal eram assim, pouca vergonha, indecência. O Elvis Presley foi proibido de ser focalizado na TV da cintura para baixo. Sim, porque era um símbolo sexual. Claro, ele rebolava, todo mundo era duro até então, né? E ele soltou o quadril, né? Soltar o quadril revolucionou. Revolucionou. E, a partir daí, a gente já tinha um sinal de que uma revolução sexual estava a caminho. E as mulheres tinham ido trabalhar para o esforço de guerra, né? Mas quando acabou a guerra, isso, né? Aquelas mulheres já tinham saído de casa e voltaram. Voltaram para casa. Então, o que aconteceu? A década de 50 foi uma década muito moralista ainda, né? Os filmes refletiam isso, né? É. Eu me lembro que as camas de casal, nos filmes da década de 50, você vê, eram camas separadas. Exatamente. Lembra Doris Day, Rock Hudson? Camas separadas. Hollywood fez a cabeça do Não pessoal todo nessa época, né? Então, o que aconteceu? Mas você já sentiu, porque havia dois movimentos. Um super conservador, o amor romântico no auge, aquela coisa, e o outro de revolução mesmo, de questionamento, de transgressão. E aconteceu o seguinte, a pílula permitiu, então, que a mulher realmente se soltasse. O movimento feminista, a revolução sexual, sem a pílula teria sido muito difícil. Mas eu acho, então, que a mulher, só para você dizer se você acha que é isso, foi a mulher que detonou realmente esse processo? Eu acho que sim. A mulher era muito oprimida, a mulher começou a se emancipar. Naquela época, os homens cruzaram os braços, sempre machistas, patriarcais, e desvalorizando aquele movimento das mulheres, achando muito engraçado, mulher queimar sutiã, mulher reivindicar coisas, cruzaram os braços. Só que décadas depois caiu a ficha deles, e eles perceberam que eles também têm do que se libertar, que o sistema patriarcal não oprime só as mulheres, oprime os homens também. Então, isso é interessante, esse ponto de vista de que os homens também puderam se libertar, porque a gente sempre pensa que os homens foram a reboque, ou que os homens muitas vezes não gostaram dessa libertação feminina porque perderam um papel de preponderância. Existem os homens que não se libertaram do mito da masculinidade ainda, que querem a mulher ali ainda presa a eles e tal, eles com poder. Mas corresponder ao ideal masculino da sociedade patriarcal de força, sucesso, poder, homem não chora. Ousadia, homem não chora, coragem. É muito duro para o homem também, né? É horrível, os homens estão exaustos. Eu gostei dessa, os homens estão exaustos, Regina. Estão exaustos, a não ser aqueles machões que não acordaram ainda, porque o machão está perdendo o ibope, né, Márcia? A gente sabe disso. Uma mulher que realmente seja uma pessoa interessante, que pense, não vai escolher um machão, né? Agora vamos ter que definir o machão, né? Olha, o machão... Porque as mulheres estão muito interessadas nos homens ainda, né, Regina? Claro, então vamos definir quem é o machão. Olha, o machão é aquela... Porque, por exemplo, existe a pessoa autônoma que não está presa aos padrões de comportamento. Mulheres autônomas, homens autônomos. Existem as mulheres submissas e tal, que estão tão presas àquele papel que foi determinado à mulher, e o homem também. O homem foi determinado para ele nunca falhar, ele ser o forte, ele o que manda, ele que não admite levar desaforo, ele que briga, ele que bate, ele que, se um homossexual chegar perto, ele dá soco, ele faz... Então, o machão tem essa ideia de superioridade, porque a cultura patriarcal é uma cultura de dominação, que entrou há 5.000 anos, que está entre nós. Mas os homens ficavam desesperados, né? Que vergonha, eles tinham muito medo de perder. Porque você sabe que teve uma época que a mulher não tinha alma, considerava que a mulher não tinha nem alma, né? Quando é que a mulher ganhou alma? Lá para o século XVII. Mas 17 a gente ganhou alma. A mulher não podia receber herança. A mulher não podia nada. O homem casava com a mulher. O que ela recebesse de herança do pai ficava tudo para o homem. Se ela
quisesse ir embora, até vai a ser década nada. de 30 a mulher não votava, né? Votava, exatamente. A mulher, eles diziam assim, não, que a cabeça da mulher não dava para isso, essas coisas, para votar e tal. Então, quer dizer, foi um absurdo essa história do patriarcado em cima da mulher, né? Então, o que acontece? A mulher deu o primeiro passo, né? Rompendo com esses valores e tudo. Então, hoje, o que você vê, Márcia? Os homens, muitos homens já estão em crise, porque é muito difícil você ser educado para funcionar de uma determinada forma e, de repente, as exigências do teu social, das pessoas que você convida, as mulheres, é outra. E muitas vezes essa educação do lado que é errado, de criar o seu machão em casa, são as próprias mulheres que incutem, né? É impressionante. É a síndrome do dominado, né? O opressor defendendo a opressão. Não é? Né? Olha só, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta vamos continuar falando sobre isso e outros assuntos aqui nos seus 2 livros que eu vou mostrar, tá bom? Voltamos já com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, aqui no Copacabana Palace. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar na nota carioca? Você tem pedido a nota carioca quando paga por algum serviço? Devia, hein? Agora, toda vez que você pagar o cabeleireiro, o cursinho de inglês ou a escola do menino, a clínica médica, o estacionamento, enfim, pagar por qualquer serviço, peça a nota carioca e informe o seu CPF. Pode pedir que é super seguro. Sabe o que você ganha? Você ganha descontos no IPTU de 2012. É isso mesmo, desconto no IPTU. Agora, é só quando for serviço, viu, gente? Roupa, almoço, isso não vale para a nota carioca, não. E olha que além do desconto no IPTU de 2012, você ajuda o Rio a ficar ainda melhor e pode ganhar prêmios em dinheiro. Seja um carioca nota 10, peça a nota carioca. Quanto mais você pede, menos IPTU você paga. Para saber mais, entre no site www.notacarioca.rio.gov.br. Nota Carioca. O Rio pede, o Rio ganha. É a Prefeitura do Rio, sempre presente.